Bem-vindos à aula de cálculo 3. Neste primeiro vídeo, nós começaremos com curvas parametrizadas. Desde já eu peço que as dúvidas que surgirem, por decorrer desse vídeo, vocês coloquem aí no ambiente para que a gente possa superar e também notar, quaisquer falhas na abordagem da videoaula. Então vamos iniciar aqui apresentando algumas importantes definições, sobre curvas parametrizadas. Então considere o par ordenado, x e y, onde x e y eles são dadas em função de uma terceira variável. Essa variável aqui que nós estamos chamando de t, mas poderia ser qualquer outra letra, ela é chamada de parâmetro, tá? E aí as funções de x e y em t, a gente vai escrever dessa forma, tá? Vou dizer que x é uma função f de t e y é uma função g de t. E aí vem um detalhe, tá? Normalmente quando a gente trabalha com funções, que está, com os pares ordenados x e y, normalmente o y ele é uma função de x, tá? Ou seja, o y ele é uma variável dependente da variável x. Já nessas equações, que estamos apresentando aqui, veja que x ele é uma variável dependente do parâmetro t e y também é uma variável dependente do parâmetro t, tá? Então, nesse caso, os pares ordenados, x e y, são formados por variáveis dependentes de uma outra variável, tá? Que aqui estamos chamando de parâmetro. Bom, essas equações aqui de x e y são chamadas de equações paramétricas, tá? E sabemos que esse par ordenado x e y está associado a pontos do plano cartesiano, tá? Então, o lugar geométrico dos pontos associados ao par ordenado x e y, afinal, quando a gente for dando valores, reais para t, para o parâmetro t, x e y vai formar um conjunto de pontos, que no final é uma curva, tá? Então, essa curva é a representação gráfica dessas equações paramétricas aqui. Então, essa representação gráfica que nós chamamos aqui curva C, ela é conhecida como curva parametrizada. Então, vejamos aqui o primeiro exemplo. Esboça e identifica a curva definida pelas equações paramétricas. E aí temos que x é dado pela equação t ao quadrado menos 2t, é essa expressão, e o y é dado por t mais 1. Então, o primeiro passo é a gente fazer uma tabelinha verdade, onde nós atribuímos valores para t. Então, nesse caso, eu atribuí valores de menos 2 a 4, aqui nesse caso são só valores inteiros. E aí, por exemplo, para t igual a menos 2, eu achei x igual a 8 e y igual a menos 1. Para t igual a menos 1, encontrei x igual a 3 e o y é 0. Tá? E aí vai. Então veja que, por exemplo, como o y ele é dado por um polinômio do segundo grau, Então, por exemplo, para t igual a menos 2, o x aqui é 8 e para t igual a 4, o x também é 8. Então, a gente sabe que isso aqui vai dar uma parábola. E o y aqui é uma reta. Então, são valores únicos para cada um dos valores de t. Então, vamos localizar esses pares ordenados no gráfico. Está aqui o gráfico. E aí, nós vamos identificar. Então, vejam só, por exemplo, aqui. Para quando t é menos 2, o x é menos 8 e o y foi o quê? Menos 1. Está aqui. Para t igual a menos 1, o ponto aqui, foi 3 e 0. Então, está aqui o ponto para t igual a menos 1. E assim a gente foi colocando os valores, os pontos, conforme os valores de t. É claro, essa linha aí a gente não vê assim da função, mas pela disposição dos pontos e por a gente já conhecer o gráfico dessas expressões aqui, ele sugere que esses pontos são pontos pertencentes de uma parábola com concavidade voltada para a direita. Tá? Ele está sugerindo isso aqui pela experiência que nós já temos.
Bom, e aí nós traçamos essa parábola que, por experiência, a gente sugere que esses pontos são pontos pertencentes a uma parábola. Mas será que é uma parábola mesmo? Como é que eu poderia provar que essa curva parametrizada ela vai ser realmente uma parábola com concavidade voltada para a direita? Tá? Então vejamos aqui um modo da gente provar isso. Então a curva parametrizada, né, como já dito, ela parece ser uma parábola. Então, lembrando, né, que x ele é dado pela função, né, t ao quadrado menos 2t. E o y ele é dado como sendo t mais 1. Né? Então, a partir desse valor aqui de y, a gente pode encontrar um valor de t, né, em função desse valor de y. Então, o que é que a gente faz aqui? Passo 1 para o primeiro membro. E aí, dessa forma, a gente encontra um valor de t em função de y. E aí fica t igual a y menos 1. Tá bom? Então, foi dessa forma que encontramos aqui... um instante. Foi dessa forma aqui que encontramos aqui esse valor, né, de t em função de y. Tá? T igual a y menos 1. E aí, o que é que fizemos? Né? Pegamos esse valor de t, que é igual a y menos 1, e substituímos aqui na função de x, né? E aí, quando a gente substitui t por y menos 1, né, e menos 2t, né, também por y menos 1, então, resolvendo essa potência aqui, resolvendo esse produto e reduzindo os semelhantes, nós encontramos essa função aqui. Tá? E aí fica x igual a y ao quadrado menos 4y mais 3. Que aí a gente já conhece, né, essa função aqui é uma parábola com concavidade voltada para a direita. Né? Bom, até o momento, na equação que apresentamos aí, t ele poderia assumir qualquer valor real. Tá? Então, t ele não teria um menor nem um maior valor. Mas existem situações que a gente poderia restringir, né? Ou seja, o parâmetro poderia assumir valores reais dentro de um intervalo. Então, vindo ainda no exemplo 1, considerando então essas equações paramétricas, poderíamos adotar que t seria um número real no intervalo de 0 a 4. E aí, nesse caso, o gráfico ficaria desta forma aqui. Tá? E assim, diríamos que o ponto inicial da curva seria aquele ponto cujo valor de t é o menor valor possível. Então, no caso, para t igual a 0, que nessa situação que eu coloquei aqui é o menor valor possível, teríamos esse ponto aqui como ponto inicial. E para t assumindo o maior valor possível no intervalo, teríamos o ponto final, que é esse daqui. Tá? Então, dessa forma, nós temos que a curva ela se inicia aqui nesse ponto para t igual a 0, e aí ele segue esse caminho aqui, né? Tá? Então, é uma curva que, digamos assim, ela tem a sua orientação, tá? Então, ela vai seguindo esse caminho e terminando aqui, né, no seu ponto final. Então, dessa forma, nós podemos até generalizar essa situação. Então, considerando uma curva paramétrica, né? Uma curva com equações paramétricas, né? Onde x é igual a f de t, o y é igual a g de t. E o parâmetro de t pertence ao intervalo de a até b, né? Isso aqui é um intervalo fechado. Então, o ponto inicial ele vai ser o valor de f para quando t assume o valor a e o valor de g para quando t assume o valor a, tá? Onde a é o menor valor do parâmetro. Então, esse daqui é o ponto inicial, o f de a e o g de a, que vão ser os valores de x e y no ponto inicial. E o ponto final vai ser o ponto fb e g de b, né? Onde x vai assumir o valor f de b e y vai ser o valor g de b. Exemplo 2. Que curva é representada pelas seguintes equações paramétricas, né? Então, x é igual ao cosseno de θ e o y é igual ao seno de θ. Onde θ é um valor do intervalo de 0 a 2π. Né? Esse intervalo é fechado, então veja que θ está em radianos.
Então, nesse caso aqui, o parâmetro das equações paramétricas é θ. Então, inicialmente, vamos marcar aqui alguns pontos, tá? Então, tá aí esses pontos. Vejam que quando θ é igual a zero, que é o menor valor possível, tá? Então, se θ é igual a zero, então isso implica dizer que x é o cosseno de zero, que é 1. E y é o seno de zero, que é zero. Ou seja, né, nós estamos falando aqui do ponto 1 e 0. Então, o ponto 1 e 0 é esse daqui. É esse daqui. Tá certo? Então, esse daqui vai ser o nosso ponto inicial. Então, vou botar aqui, né? É o nosso ponto inicial. Já vejo que quando θ vai aumentando, vocês vão perceber que o segundo ponto vai ser esse daqui, né? Depois esse ponto, esse, e aí vai até voltar para esse mesmo ponto, né? O ponto inicial, que é o valor para θ igual a 2π. Então, significa que esse ponto é o ponto inicial e também é o ponto final, tá? E ele vai nesse sentido aqui, tá bom? Então, significa que esse ponto aqui, ele é a origem, né, da curva, né? É a origem e a curva ela vai em sentido anti-horário a partir desse ponto. Pela disposição dos pontos, sugere que eles formam uma circunferência, né? Então, vamos traçar aqui a linha da nossa circunferência, tá? Mas aí é importante que a gente prove que esses pontos realmente são uma circunferência. Então, a gente teria que adotar alguma estratégia que permita neutralizar, né? Ou seja, anular o parâmetro. E aí a gente encontrar uma relação com x e y. Né? Então, eliminando o parâmetro θ, né? A estratégia que a gente toma é o seguinte. Como a gente imagina que isso aqui é uma circunferência, tá? Vamos elevar o x e o y ao quadrado, né? Então, quando a gente eleva o x e o y ao quadrado e soma eles, né? Então, nós temos essa relação aqui, né? O quadrado de x somado com o quadrado de y, ele é igual ao quadrado do cosseno de θ somado com o quadrado do seno de θ, tá? Essa soma aqui é conhecida e dá 1. Então, significa que nós temos essa relação aqui, né? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. E essa relação já é conhecida, né? Isso aqui é o quê? É uma circunferência de raio 1 e o centro dela é na origem, tá? Então, significa dizer que x igual ao cosseno de θ e y igual ao seno de θ é a parametrização de uma circunferência de raio 1 e centro na origem. Exemplo 3. Que curva é representada pelas seguintes equações paramétricas? Então, temos que o seno é dado como seno, x é dado como seno de 2θ e y é dado como cosseno de 2θ, tá bom? Aonde θ ele vai de 0 a 2π. Então, nesse caso aqui, o θ é o parâmetro, só que o arco não é θ. O arco ele é 2θ. Bom, a gente já sabe que a relação, né, de equações paramétricas com seno e o cosseno, né, que tem seno e cosseno aqui, ele pode ser uma circunferência, né? Só que o que diferencia em relação ao exemplo anterior é que no exemplo anterior o x era dado como cosseno de θ e aqui agora ele é o seno, né? E o y ele era dado como o seno de θ e aqui ele é o cosseno, ou seja, inverteram, né, o seno e o cosseno. E o arco era apenas o θ e aqui o θ está sendo multiplicado por 2. Então, vejam como é que fica o gráfico nesse caso aqui, tá? Então, nesse caso aqui, o gráfico já está funcionando. Bom, o primeiro ponto é esse daqui, tá certo?
veja quando o θ vai variando. Quando ele chega em π, ele já dá a primeira volta. Então, significa que como o arco é 2θ e θ está variando de 0 a 2π, então, nesse caso aqui, significa dizer que serão 2 voltas, tá bom? E como foi invertido o seno e o cosseno, a origem, ao invés de começar aqui sobre o eixo, né, a parte positiva do eixo das abscissas, ele está começando na parte positiva do eixo das ordenadas, tá? E veja também que o sentido dessa curva é sentido horário, tá? Pelo fato da gente ter invertido o seno e o cosseno, tá bom? Então, significa dizer que esse ponto aqui é o início, é o ponto inicial, tá? O sentido é o sentido horário, porque foi invertido o seno e o cosseno, tá bom? E esse ponto também é o ponto final, né? Então, lembrando que como é 2θ, significa que ele está dando aqui 2 voltas. Então, vamos provar agora que é uma circunferência, né? Então, a gente faz o mesmo cálculo que foi feito no exemplo anterior. A gente eleva o y e o x ao quadrado e soma, né? E aí vocês vão ver que x ao quadrado mais y ao quadrado é 1. Então, continua sendo a mesma circunferência. A diferença é que, com θ variando de 0 a 2π, serão 2 voltas, tá bom? Exemplo 4. Encontre as equações paramétricas para a circunferência com centro H e K e raio R. Então, esse problema, ele quer que a gente generalize as equações paramétricas para circunferências que tem centro em qualquer ponto e raio qualquer, R maior do que zero, claro, né? Então, até o momento nós vimos as equações paramétricas de circunferências com centro na origem e raio igual a 1. Bom, mas a gente conhece as equações cartesianas de uma circunferência qualquer com o centro H, K e raio R, né? Nós sabemos que a equação é essa daqui, né? É x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado igual a r ao quadrado. Tá? Então, a gente vai observar essa equação cartesiana para encontrar as equações paramétricas da circunferência. Então, aqui apresentamos os dados do problema, né? que ele só diz que é uma circunferência com centro no ponto HK e a circunferência tem um raio R. E a pergunta é: determine as equações paramétricas da circunferência. Tá? Então, vamos observar a equação cartesiana para encontrar essas equações paramétricas. Então, vamos começar o seguinte. As equações paramétricas da circunferência com centro na origem raio 1 é essa daqui que a gente já conhece, né? É x igual ao cosseno de θ e y igual ao seno de θ, onde θ vai estar variando entre 0 e 2π. Tá? Isso daqui a gente já viu nos exemplos anteriores. Então, nós vamos partir daí observando a equação cartesiana. Tá bom? Então, só para lembrar, a equação... Deixa eu só passar aqui para ver o espaço. Então, só lembrando, né? A equação, considerando essa equação paramétrica, nós podemos encontrar isso daqui, né? Isso x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos multiplicar cada equação por r, né? Que vai ser o raio da circunferência. Então, assim teremos a equação paramétrica com centro na origem e raio r. Tá bom? Então, se a gente considerar aqui os valores de x1 e y1, que na verdade é o valor de x vezes x1 vai ser x vezes r, e o y1 é o y vezes r, tá? Então, x1 fica sendo r vezes o cosseno de θ, e o y1 fica sendo r vezes o seno de θ. Então, dessa forma, se a gente fizer o que nós fizemos aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, considerando o x1 e o y1, nós temos o seguinte, que o quadrado de x1 somado
com o quadrado de y1, né? Quadrado de y1, nós vamos ter r ao quadrado. Tá? Na verdade, seria r ao quadrado vezes o quadrado do cosseno de θ, mais r ao quadrado vezes o quadrado do seno de θ. Tá? Se vocês fizerem a continha, vocês vão ver que dá r ao quadrado. Então, essa equação cartesiana que encontramos é a equação de uma circunferência com centro na origem e o raio é r. Tá? No caso, o h e o k aqui seriam 0. Então, continuando, nós vamos agora deslocar o centro da circunferência para o ponto de coordenadas h e k. Tá? E aí, fazendo isso, nós vamos encontrar então o ponto x'1, que é h mais r vezes o cosseno de θ, e y'1, que é k mais r vezes o seno de θ. Então, na prática, o que é que nós fizemos, né? Vamos botar aqui. Então, na prática, o que é que foi feito aqui? Se eu considerar, né, o centro como sendo esse x menos h, né? Então, se eu fizer assim, né, x1 menos h, isso daqui ele tem que ser igual, x' menos h, né? Isso daqui ele vai ter que ser igual a r vezes o cosseno de θ. E aí, quando eu passo menos h para o segundo membro, aí eu encontro, né, x'1 igual a h mais r cosseno de θ. E aí, a mesma explicação vale para quando a gente acha o y'1 igual a k mais r vezes o seno de θ. Tá bom? Por isso que a gente encontrou essa equação aí para deslocar. Então, assim, a equação da circunferência dada aqui, né, que tem o centro no ponto h e k e raio r, ela é dada por essa relação aqui. Tá? Essa é a equação paramétrica da circunferência, onde o centro não está na origem e o raio é um raio qualquer maior do que zero, né? R maior do que zero, tá bom? E aí, essa equação ela pode ser utilizada em qualquer situação que envolva circunferências, né? Que você precise parametrizar uma circunferência. Exemplo 5. Elimine o parâmetro para encontrar uma equação cartesiana da curva. E aí aqui nós temos x é igual a 3 menos 4t e y é igual a 2 menos 3t. Tá? Até o momento, o que a gente estava fazendo era localizando os pontos, né? E aí a gente sugeria, né, como seria essa curva. Só que nesse caso aqui eu estou dando a equação e o ideal é transformar essa equação paramétrica numa equação cartesiana que seja conhecida. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui, né? No caso, pegando aqui em x, vamos isolar o t e encontrar, na verdade, um valor de t dado por uma expressão em x, né? Então, utilizando aqui, né, a equação de x, encontramos então t igual a 3 menos x sobre 4, né? E aí o que é que fazemos agora? Na equação de y aqui, vamos substituir t pelo valor que nós encontramos da expressão de x, né? Então, dessa forma, nós encontramos aqui esse valor de y em função de x. E aí ele vai ficar assim, né? Y igual a 3x sobre 4 menos 1/4. E aí essa equação é uma equação conhecida, é uma equação de uma reta que ela é crescente, que vai cortar a ordenada no ponto menos 1/4, né? Então está aqui essa equação, né, paramétrica. Então essa é a equação cartesiana dessa reta e essa daqui é a equação paramétrica desta mesma reta. Agora temos aqui a letra B do exemplo 5, né? Elimine os parâmetros, né, para encontrar a equação cartesiana da curva, né? E aí temos x igual a 1/3 do cosseno de θ e y igual a 3 seno de θ. Bom, nós já conhecemos
né, uma equação paramétrica, né, equações paramétricas, usando o cosseno e o seno, que é as equações paramétricas de uma circunferência, né? Então, partindo dessa ideia aqui, né, temos que, deixa eu só destacar aqui, que x igual o cosseno de θ e y igual ao seno de θ, né? Isso aqui é a equação paramétrica de uma circunferência de raio 1 e centro na origem, tá? Aonde o ponto inicial vai ser o ponto 1 e 0, tá aqui, o ponto 1 e 0. E essa circunferência, ela vai no sentido horário, não é isso? E aí o ponto final vai ser o ponto 1 e 0, né? Ele vai sempre nesse sentido, desculpa, anti-horário, né? Eu falei horário. Mas ele vai no sentido anti-horário, tá? Só que aí nesse caso, o cosseno está sendo multiplicado por 1/3 e o seno está sendo multiplicado por 3, né? Então vamos ver se a gente consegue eliminar o parâmetro e transformar isso daí, né, essas equações paramétricas, numa equação cartesiana que seja conhecida, tá bom? Então o que é que fiz aqui, né? Eu peguei esse 1/3 e passei para o primeiro membro. E aí significa que x, que é igual a 1/3 do cosseno de θ, ele pode ser escrito como sendo 3x igual ao cosseno de θ. E o y, que é igual a 3 seno de θ, eu escrevi como sendo y sobre 3, que vai ser igual ao seno de θ. Então, elevando o 3x ao quadrado e o y sobre 3 ao quadrado somando, né, aqui, isso aqui vai ficar igual ao seno de θ, ao cosseno quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ. Tá? E a gente sabe que essa soma aqui dá 1. Então, o que é que eu fiz aqui, né? O quadrado de 3x dá 9x, né? Então, eu escrever 9x ao quadrado é o mesmo que escrever x ao quadrado sobre 1/9. Tá? E aqui desse lado, né, que tem, né, esse outro termo, né, o quadrado de y sobre o quadrado de 3, né, já está na forma de fração. Então, deixei desse jeito. E essa equação cartesiana ela é conhecida, tá? Isso aqui é a equação cartesiana de uma elipse, aonde 1/9 e 9 são os quadrados das medidas, né, do semi-eixo maior e semi-eixo menor, né? Nesse caso aqui, temos, né, que o B, né, ou seja, o semi-eixo menor vai ser a raiz quadrada de 1/9, ou seja, é 1/3, né, o semi-eixo. E o semi-eixo maior vai ser a raiz quadrada de 9, que é 3. Tá? Então, em outras palavras, o eixo maior vai ser 2 vezes A, ou seja, o A vale 3, então é 6. E o semi-eixo menor, que é 1/3, né, vai ser 2B, então o eixo menor, que vai ser 2/3. Tá? E a origem dessa elipse o centro da elipse vai ser a origem, né? Então a elipse é essa daqui, tá bom? Então, dessa forma, temos, né, que esse ponto aqui vai ser o ponto inicial da nossa elipse, que vai ser o ponto 1/3 e 0, certo? Essa elipse vai no sentido anti-horário. Por quê? Né? Porque aqui nós temos o cosseno e o seno, e aí ela vai no mesmo sentido que essa circunferência aqui, tá bom? Então, por isso que ela vai no sentido anti-horário, né? E aí, ela aqui nesse ponto vai ser o ponto 0 e 3, tá bom? Aqui vai ser o ponto menos 1/3 e 0, ok? E aqui embaixo vai ser o ponto 0 e menos 3. E aí com esses dados dá para a gente achar a medida dos focos, que eu não fiz o cálculo, mas com as informações que nós temos vocês conseguem encontrar. Exemplo 6.
esboce a curva com equações paramétricas, x igual seno de t e y igual o quadrado do seno de t. Bom, nesse caso aqui, o x e o y eles estão dados em função do seno de um parâmetro t, né? Então, t, como ele não foi informado, então ele vai estar em radianos, né? Ele vai estar na reta real. Então, vamos pensar aqui da seguinte forma, né? Observem que y ele é igual ao quadrado do seno de t, né? E o seno de t, como é x, eu poderia então escrever y como sendo o quadrado de x. Simplesmente isso. Tá? E uma outra informação é que, independente do valor do parâmetro t, o seno de t ele vai sempre assumir valores entre menos 1 e 1. Então, significa dizer que esse x aqui vai estar entre menos 1 e 1. Então, dessa forma, nós podemos então esboçar o gráfico da função y igual a x ao quadrado, aonde x vai assumir valores entre menos 1 e 1. Então, temos aqui o gráfico. O x está limitado no intervalo fechado de menos 1 a 1. Então, o ponto inicial da curva é esse ponto A. Ele vai vir, né, nesse sentido aqui, né, no sentido crescente de x, né, então vai nesse sentido aqui, né, passando. E o ponto final vai ser o ponto B. Tá? Então, temos aí então que essa aqui vai ser uma equação paramétrica de uma parábola do tipo y igual a x ao quadrado com x entre menos 1 e 1. Exemplo 7. Use uma ferramenta gráfica para traçar a curva x igual a y à quarta menos 3y ao quadrado. Então, essa daqui é a equação cartesiana da curva. Tá? Então, a ideia é a gente encontrar uma equação paramétrica a partir disso daqui, né? É claro que existem diversos softwares que, se você digitar do jeito que está aqui, ele consegue traçar a curva sem nenhum problema. Tá? Mas existem softwares que ele só informa, ele só plota gráficos a partir de equações parametrizadas. Então, partindo aqui, né, da ideia que x é uma variável que vai estar em função do y, né, uma variável dependente de y. Então, havendo a necessidade de parametrizar, né, encontrar equações paramétricas de x e y para essa curva aqui, então podemos dizer então que x vai ser uma equação do tipo g de y. Tá? Então, a fim de parametrizar, eu posso dizer então que y vai ser igual a um parâmetro t. Então, se eu disser que y é igual a um parâmetro t, eu vou substituir então na equação g de y, o y por t. Né? Então, eu posso escrever como x sendo o g de t e o y sendo t. Tá? E aí, dessa forma, podemos colocar num software, né? E aí podemos encontrar essa curva aqui. Tá? No caso, você só substitui o y por qualquer outro valor. E no caso, como normalmente a gente encontra o y em função de x, né? É comum a gente encontrar algo desse tipo. Então, se adotarmos x igual a um parâmetro t, então o y ele vai ser um f de t. Tá? Na verdade, para qualquer função que você substituir aqui, né, que você disser que é x, aí na função f você vai encontrar aí uma função composta, né? E aí você vai encontrar uma equação paramétrica, né, para y e uma para x. Exemplo 8. A curva traçada pelo ponto P na borda de um círculo quando ele rola ao longo de uma reta é chamada de cicloide. Então, essa linha azul ela é a cicloide, tá? Quando essa circunferência está rolando sobre essa reta, e aí a gente marca um ponto P que fica, né, rolando e marcando a cicloide, né? Se o círculo tiver o raio R e rolar ao longo do eixo X,
E se uma posição de P for a origem, encontre as equações paramétricas para a cicloide, tá? Então, significa dizer que logo no comecinho, o ponto P que vai estar aqui, ela vai ser a origem, vai ser o ponto 00, né? E aí a circunferência vai rolando e o ponto P vai rolando junto e marcando essa linha, né? Então, como é que deve ser as equações paramétricas dessa cicloide aqui, tá? Então, vamos imaginar assim. Vamos dar pegar um quadro do movimento da circunferência, tá bom? Então, na figura ao lado, a circunferência tem raio R, tá aqui o raio R, e o centro num ponto C, aonde C tem coordenadas XC e YC, tá? Conforme está na figura. E ele tangencia o eixo das abscissas no ponto A. Então, esse ponto A aqui fica fixo sempre, né? Então a circunferência fica rolando e a interseção da circunferência com o eixo das abscissas vai ser sempre esse ponto A. E rolou sob um ângulo θ. Então significa dizer que quando a circunferência estava aqui, né? O centro estava coincidindo com o eixo das ordenadas. Esse ponto P estava coincidindo no ponto A aqui, bem na origem. Então, quando ele rolou em um ângulo θ, né? Então, significa dizer que esse ponto P, né? Ao rolar aqui, né? O ponto P parou nesse ponto aqui, formando esse ângulo θ, e ele, ao rolar, claro, né? Ele percorreu essa distância, né? Do ponto O até o ponto A, tá bom? Bom, e aí a partir dessa informação temos o seguinte, que o y do centro, ele é igual ao raio, tá? Então, independente de onde o ponto C, né, de onde a circunferência esteja, a segunda coordenada vai ser sempre o raio da circunferência. Por quê? Porque independente de onde a circunferência esteja aqui, né, ele vai estar sempre tangenciando o eixo das abscissas. Então, a distância do ponto A até o C vai ser sempre o raio da circunferência, né? Ele vai ter sempre essa distância aqui. Então, a segunda coordenada do ponto C, a gente já sabe que é o raio. Por isso que a gente diz que a distância de C até A vai ser o raio, tá? Uma outra informação que como A é a tangente da circunferência com o eixo das abscissas, então aqui ele vai estar sempre formando um ângulo de 90 graus, tá? Vou botar para o outro lado aqui que é melhor. Vai estar sempre formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, por isso que a segunda coordenada do ponto C aqui vai ser o raio da circunferência. Aí agora temos uma segunda informação. A distância do ponto O para o ponto A, essa distância de O até A aqui, né, que a gente chama do segmento AP, ele vai ser igual ao arco AP, né? Não é o segmento, é o arco. Tá? Deixa eu só marcar aqui, ó. Vai ser esse arco aqui. Ó. Tá? Vai ser o arco AP. E quem é o arco AP, né? Esse arco é um arco da circunferência sob um ângulo θ, né? Lembrando que esse θ aqui vai estar em radianos. Então, o comprimento desse arco aqui, ele é igual a θ vezes o raio da circunferência, tá bom? Então, significa que essa distância aqui, de O até A, que foi o que rolou, né? Desse ponto para cá, né? Ele veio rolando assim no sentido horário, tá? Então essa distância aqui, ele vai ser o comprimento desse arco, tá bom? E aí veja que o ponto C, que estava aqui na ordenada, ele também caminhou essa mesma distância de O até A, né? Então significa dizer que a primeira coordenada do centro da circunferência, ele é igual à primeira coordenada desse ponto A, que veio da origem para cá, tá? E aí essa primeira coordenada é essa distância aqui de O até A, que é θ vezes o raio, né? Que é o comprimento desse arco aqui, tá bom? Então, dessa forma,
nós achamos as coordenadas do centro da circunferência, dessa circunferência aqui, que é θ vezes r, e a segunda coordenada vai ser o próprio r. E aí temos o seguinte, como P é um ponto da circunferência de raio r e centro xc e yc, onde já encontramos o valor de xc e o yc, tá? São esses valores aqui. E gira no sentido horário, então ela tem essa forma aqui, tá? É xc mais r vezes o seno de θ, tá? Essa vai ser a primeira coordenada do ponto P, tá bom? Que são as equações. Vocês lembram que essa circunferência aqui, ela tem equações paramétricas, tá? Quais são as equações paramétricas dessa circunferência que está girando no sentido horário e tem um centro fora da origem, tá? As equações paramétricas dela vai ser x igual ao x de c mais r, que é o raio da circunferência, vezes o seno de θ. Aqui eu estou colocando o seno porque ela está no sentido horário, tá? Se fosse no sentido anti-horário, ela seria o cosseno, né? E o y, ele vai ser o y do c mais r vezes o cosseno de θ, tá? E aí, mais uma vez, o y aqui ele vai estar em função do cosseno de θ, porque está no sentido horário. Se fosse no sentido anti-horário, seria o seno de θ. Continuando aqui, né? Porém, a origem, ou seja, o ponto inicial da circunferência foi no ponto A, tá? Ele começa aqui. Vocês se lembram que se eu deixar o x igual ao seno e o seno de θ e o y igual em função do cosseno de θ, nesse caso aqui, a origem estaria nesse ponto aqui, tá bom? Só que nesse caso eu quero que a origem seja aqui, ou seja, o ponto inicial ele seja aqui no ponto A. Então, nesse caso, é só a gente colocar o oposto do seno e do cosseno, né? Então, o oposto vai ser quem? O menos o seno e o menos o cosseno, tá? Então, dessa forma, a equação do ponto P que está girando, né, no sentido horário nessa circunferência vai ser essa daqui, ó, tá? Vai ser o x de c menos r vezes o seno de θ e o y de c menos r vezes o cosseno de θ, tá? Então, a equação do ponto P é essa daqui. E como o ponto P é um ponto da circunferência, então essa aqui também vai ser uma equação que descreve a circunferência, né? Essa circunferência aqui. Então, dessa forma, as equações paramétricas da ciclóide, ele vai ser o quê? Vai ser as equações que descrevem a circunferência aqui em função do ponto P, tá? Então, o x vai ser igual ao θr vezes r seno de θ, e o y vai ser r vezes menos r cosseno de θ, né? E aí eu coloco o raio, né, em evidência, e aí eu tenho que o x da ciclóide ele vai ser r vezes a diferença entre θ e o seno de θ, e o y da ciclóide vai ser r vezes 1 menos o cosseno de θ. Tá? Lembrando que θ aqui está em radianos, tá? Então, sempre que houver um problema envolvendo a ciclóide, vocês podem utilizar essas equações paramétricas aqui, tá bom? Agora nós concluímos esta primeira aula e eu reforço que as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom para a gente ir sanando e também identificar algumas falhas no vídeo, né, para que os próximos vídeos tenham melhor qualidade, tá bom? Então, até a próxima aula.